A dica do milhão de hoje diz pra gente o seguinte: se o público de revista é chamado de leitor, imagina-se que ele goste de ler. O cara está lendo revista, ele compra a revista, ele assina a revista, então ele gosta de ler. Então, não tenha medo de fazer texto para o seu anúncio. Né? Principalmente se a gente tiver coisas legais para falar sobre o produto, sobre o cliente, escreva isso num textinho. Né? Você fazer um texto de 6, 8, 10 linhas, para o cara que está lendo uma revista inteira, talvez não seja sacrifício nenhum. Principalmente se o seu texto estiver bem escrito e se você falar coisas que podem facilitar a vida desse leitor, podem transformar a maneira dele de adquirir um produto, um serviço ou alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Não tem medo de fazer texto, não. E aí a gente chega à parte, vixe Maria, meu Deus do céu, da aula, que é ver os anúncios. Trouxe alguns exemplos para vocês. Tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar é que o anúncio ele não é só a foto. Né? A foto ela tem uma parte muito importante dentro da questão do visual, da imagem que a gente vai trabalhar no anúncio, mas o tipo de letra que você escolher vai ajudar muito na transmissão da mensagem que você quer que o leitor compreenda. Por exemplo, esse anúncio ele não tem foto, ele tem um desenho de uma pessoa fazendo alongamento. E o título diz pra gente o seguinte: livre-se dos quilos a mais, da falta de disposição e principalmente do vamos ser só amigos. Né? Então é um anúncio de academia que brinca com o negócio das razões pelas quais uma pessoa vai fazer academia. Né? E como ele faz inclusive uma brincadeira bem explícita no título, a letra ela traz um caráter mais descontraído também. Então prestem atenção nessa questão de você trabalhar com pesos diferentes. Então o vamos ser só amigos, que é a parte mais importante desse título, ele está maior que o resto do título. Né? O quilos a mais, que é alguma coisa que pode chamar a atenção para quem está procurando academia, também está num peso maior. Né? E o resto das informações a gente coloca menorzinho para o negócio ganhar uma dinâmica, ficar mais atrativo para o leitor. Né? Então, trabalhar legal a tipografia pode ser uma grande maneira de chamar a atenção do nosso leitor. Tá aí um cara que voou no Rally dos Sertões. Não, o da moto. Né? Então é um anúncio da Honda parabenizando o melhor brasileiro do Rally dos Sertões no ano de 2013, que corria pela Honda também. Né? E a brincadeira desse anúncio tá em que ele cita lá o cara que voou no Rally dos Sertões, esse título está exatamente embaixo do helicóptero. Então a gente lê isso e imagina que o título está falando de alguém que está lá no helicóptero e na verdade está se referindo ao competidor da moto. Né? Outra coisa legal sobre tipografia que a gente pode ver é a questão das cores diferentes. Então você citar o evento de uma cor diferente, como é o caso que eles fizeram do Rally dos Sertões, e a questão do título, ele não está no mesmo prumo do anúncio, né? Ele está tombadinho. Por que isso? Porque rally é um negócio muito dinâmico, sobe, desce, faz curva, não sei o quê. Então, a gente colocar o título levemente inclinado dá essa dinâmica que o ambiente está sugerindo. Né? Rally não é um negócio certinho, não é um negócio limpinho. Então, a gente brincar um pouquinho com isso na tipografia já dá um que a mais no nosso título também. Esse anúncio do Clube Med diz assim: imagine o paraíso, agora tire as nuvens. Né? Então ele trabalha com a questão do problema e do benefício que o problema que o consumidor tem e do benefício que o produto traz. Né? Então o cara que está trabalhando lá e a janela dele toda vez mostra essa cidade acinzentada, cheia de poluição e afins, ele pode trocar isso simplesmente tirando essas nuvens, né? Então a brincadeira está em mostrar um pedacinho do paraíso, né, entre aspas, das pessoas ali na praia, no mar, com um pedaço dos coqueiros, enfim, do leitor só imaginar isso e se sentir naquilo lá. Como é que você faz isso? Simples, tira as nuvens na frente e vem para o Clube Med que o paraíso é mais perto do que você imagina. Ok?
A questão de utilizar a letra vazada, a letra gordinha vazada, que dá para a gente ver um, um pedaço da foto nela, ajuda também a traduzir esse conceito. Esse anúncio, que é da Compactor, né, de canetas, diz assim: baquetas semiprofissionais desde 1984. Então, é muito normal dentro da sala de aula ter um aluno ou alguns alunos que pegam as canetas e ficam tocando air drummer lá, né? Air drum, não sei. Como se estivesse tocando bateria mesmo, utiliza as canetas para simular as baquetas. E a brincadeira que eles fizeram foi exatamente essa, né? No Dia Internacional do Rock, colocar as canetas lá e fazer o título escrito com a própria caneta. Imagina que coisa irônica seria a gente fazer um anúncio de caneta com o texto escrito no Photoshop, né? Não ia casar uma coisa com a outra. Então a gente está vendendo caneta, põe o título lá escrito a caneta mesmo, um negócio cheio de grafismos tal para chamar atenção, para ficar diferente e combina super com a ideia que a gente está vendendo. Né? Então preocupem-se bastante com a parte das fontes, do tipo de letra que você utiliza, porque ele vai ajudar muito a você valorizar a ideia que você quer passar. Trouxe outros exemplos também, que não necessariamente de tipografia, tá? Um anúncio do Fox, do Volkswagen Fox, que diz: adivinhe qual dos compactos abaixo tem o maior espaço interno. Como se fosse uma pergunta de uma prova de alternativas. Né? E aí eles brincaram de colocar os parênteses do Fox muito mais espaçados entre um e outro. Por quê? Por causa de que foi feita uma pesquisa lá que indicou que o Fox tinha o maior espaço interno. E aí a brincadeira que eles fizeram foi essa. Ah, professor, mas a gente pode citar concorrente no nosso anúncio? Citar pode. O que você não pode é falar mentira ou zoar com o produto do concorrente. Mas nesse caso, muito provavelmente, tinha sido feita uma pesquisa em alguma revista, alguma mídia especializada anteriormente, e o resultado deu que o Fox é o que apresentava esse benefício. E aí você pode utilizar isso numa propaganda sem problema algum. Beleza? Esse outro anúncio aí é do Palio, né, da Fiat, e ele aparentemente está desfocado, está fora de registro, alguma coisa nesse sentido. E o título diz pra gente: esse anúncio é para você que vive lendo no ônibus. Então a gente sabe que o ônibus é um veículo, um transporte que está sujeito a balançar muito, a pegar os buracos, lombada, aquela coisa toda. E quem está lendo revista dentro do ônibus sabe que não é um negócio tranquilinho. Né? E a brincadeira está exatamente nisso, de você vender um carro que na época era barato em relação aos outros, um carro popular, e falar: você quer se livrar desse chacoalha tanto que o ônibus te dá todo dia? Com só isso de dinheiro você consegue comprar um carro novinho e vai se livrar desse problema. Então o argumento é esse, e é um jeito diferente de você chamar a atenção do público pondo essa foto tremida, né? Como se a gente estivesse fazendo uma simulação do leitor dentro do ônibus. Outro exemplo da Fiat também é esse anúncio que diz: Fiat, pelo terceiro ano consecutivo, líder em vendas do Brasil. E aí tem um quadrinho ali no canto inferior esquerdo que diz: por favor, será que nos próximos anos você pode continuar atualizando esse anúncio para a gente? E tinha adesivinhos com os números que a pessoa tirava o adesivo e punha lá pelo quarto ano consecutivo, quinto, sexto, até o décimo. Né? E outra coisa legal é que eu não sei se dá para ver aí na tela de vocês, mas lá no título, onde tem o terceiro ano consecutivo, o terceiro já é um adesivo. Tem uma bordinha branca ali que eles puseram de propósito exatamente para chamar a atenção. Então esse era um anúncio interativo. Né? Óbvio que ninguém vai ficar guardando a revista para esperar sair lá o ranking de vendas de carros no Brasil e atualizar isso para a Fiat. Mas a brincadeira era que eles tinham tanta certeza da qualidade do serviço que eles já fizeram essa coisa meio profética. E o meio profética funcionou, porque por mais 7 anos depois desse anúncio, a Fiat foi a líder de vendas no país. Então, se alguém tivesse guardado esse anúncio, ele realmente ia conseguir completar a cartelinha lá com todos os adesivos. Certo? Esse anúncio que mostra aí um competidor
prestes a correr ou acabou de correr, alguma coisa nesse sentido, o título diz pra gente o seguinte: os braços substituem as pernas tão bem que você nem notou a diferença. Então é um anúncio da Associação Desportiva para Deficientes e essa foto muito bem tirada é de dois braços cujas mãos estão dentro dos tênis. E a ideia é exatamente essa, de que o esportista deficiente, ele tem tanto talento quanto aquele que não tem deficiência. Então ele vai substituir as pernas pelos braços de uma maneira tão eficiente que você olhou essa foto e pensou que eram pernas mesmo. A analogia é essa. Né? E tem um outro anúncio dessa mesma campanha, cujo título é igual, que também tem os braços colocados ali como se fossem as pernas. Então a gente chama muito a atenção do consumidor, do leitor, né, para ele saber o que a gente está querendo falar e de uma maneira inusitada. Então, direção de arte bem legal desse anúncio, produção de foto bacana também, que engana bastante a nossa vista. E esse anúncio da FedEx, que eu não sei se vocês sabem o que é esse objeto que aparece na foto, isso aí é um Atari, né? Aquele, para muitos, os pais de vocês talvez, o primeiro videogame que foi realmente comercializado de uma maneira mais popular. E aí você fala, pô, mas por que tem um Atari no anúncio aí dos anos 2000, 2010 por aí? O título diz pra gente o seguinte: sua encomenda nunca vai chegar bem se chegar atrasada. E é exatamente isso que eles estão vendendo. Então não adianta alguém lá, um amigo seu, ter mandado um videogame para você nos anos 80 e esse videogame chegar para você em 2015 perfeito, se ele chegou com 30 anos de atraso. Não faz nenhum sentido. E a FedEx está vendendo exatamente isso, que quando você utiliza os serviços de entrega da FedEx, o seu produto ele não só vai chegar direitinho, inteirinho, como ele vai chegar no prazo que você quer que ele chegue, o mais rápido possível. E é isso que o anúncio mostra pra gente. Falei para vocês lá quando eu citei a questão dos formatos sobre anúncio sequencial. Né? Então a gente trouxe um exemplo para vocês que você está lendo lá a Exame, então tem essa reportagem aí, o país da prosperidade, aquela coisa toda, e na página da direita tem o título: Abra e escute o barulho do motor do novo BMW i3. Então a gente imagina que quando o leitor vira a página, vai ter um daqueles chipzinhos de cartão de Natal que começa a tocar musiquinha ou parabéns para você, alguma coisa assim, com o barulho do motor desse novo carro da BMW. Né? Mas, quando você vira a página, nada acontece. Por quê? Porque no novo BMW i3 o carro já nasceu elétrico e silencioso. É um carro elétrico da BMW cujo motor não faz barulho algum. Então a pessoa virou a página e nada aconteceu, porque quando ela estiver no carro ela vai ter essa mesma sensação, que o motor nem está ligado porque motor elétrico é incrivelmente silencioso. Então esse exemplo de anúncio sequencial que a gente causa uma expectativa no leitor e brinca com isso quando ele vira a página. Vocês já ouviram falar em anúncio all type? All type, pessoal, é um anúncio em que a gente só utiliza texto para arte, para direção de arte. E é um recurso que a gente pode utilizar dentro da criação de revista. Esse aí é um all type clássico que diz pra gente: se a sua mãe estivesse com dor de cabeça naquele dia, você não existiria. E é uma homenagem da aspirina ao Dia das Mães. Né? Então, em vez da gente pensar, imagina assim, se eu desse esse título para vocês e falasse: pessoal, pensem numa arte para esse anúncio. Alguns de vocês iam pensar num casal na cama, que os dois estão de cara feia, ou que um tá virado para cada lado e a gente olha e fala: ih, hoje não vai rolar. Para que a gente precisa pensar nessas ideias que são recorrentes, que todo mundo ia pensar nesse tipo de imagem, se quando você lê esse título, cada um imagina o que quiser ou não imagina nada, porque o título já diz tudo. Né? Então lembra lá das dicas de criação do primeiro semestre que falava: se você vai mostrar alguma coisa, diga outra, se você vai falar uma coisa, mostre outra. Esse aqui é um exemplo típico, que a gente não precisa mostrar nada porque cada um vai imaginar o que quiser, ou não vai imaginar nada porque o título já diz tudo.
Então isso aí é um anúncio all type, né? Outro exemplo de anúncio all type é uma campanha de Veja que brincou simplesmente com o logo da revista e com frases que se assemelhassem ao nome dela também. Então, seja descolada, veja, ler é indispensável. Outro exemplo, seja admirado, e a assinatura. E mais um aqui, seja indispensável, assim como é a Veja. Né? Então, brincar com as cores, isso chama muito atenção. Isso aí, por exemplo, em outdoor, daria bastante efeito, porque é uma mensagem simples, só com texto mesmo. A gente brinca com cores contrastantes, com cores que chamem atenção, e o leitor vai ler isso de maneira bastante fácil. Então, a gente passa a mensagem de uma maneira bem rápida também. Assim como a gente tem anúncios all-type, a gente tem os non-type, que são o contrário, são anúncios que a gente não coloca texto, a gente simplesmente tem imagem. Ah, professor, mas como assim? Assim. Né? Então, você tem um anúncio que não é do Band-Aid, é do Curacorte, né, o primo pobre aí do Band-Aid, que ninguém lembra que ele existe, e o produto é aplicado onde o consumidor vai precisar dele. Então, no caso aí de uma sandália que tem aquela fivelinha atrás que machuca bastante o calcanhar, você já coloca o produto ali, então a consumidora vai olhar e falar, poxa, essa sandália que eu comprei realmente está me machucando, tal, não sei o que, eu vou comprar o Curacorte e colocar ali, vai minimizar o meu problema. Né? Ou esse outro exemplo aqui, com um público bem distinto do outro anúncio, o adesivo colocado no shape do skate. Então, skate combina muito com ralar o cotovelo, ralar o joelho, ter algumas quedas. Então, esse produto é próprio para isso. Então, a gente coloca o produto aí já no local da causa do machucado. Então, a gente não precisa de texto para isso, não precisa de título. A pessoa olha, entende e beleza, o recado está dado. Certo? Outro exemplo de anúncio non-type é um sutiã da Liz que causava esse efeito de levantar, né, o material aí. Antes que alguns de vocês pensem, nossa, mas é um anúncio machista e não sei o que, pá, lembrem-se que esse tipo de produto, os anúncios são colocados em revistas femininas. Né? Então, a mulher vai olhar e falar, poxa, será que esse produto realmente resolve o meu problema? Então, o aspecto é muito mais pelo benefício do produto do que por objetificação, é esse o nome? Não sei, da mulher, de torná-la objeto. Pelo menos é assim que eu enxergo. Né? Outra questão de revista é o que a gente chama de aproveitamento de mídia. O que é isso? Quando a gente tem uma ideia que vai funcionar para aquela mídia X e não vai funcionar para as outras. Isso costuma render peças muito criativas, mas com um limite aí de aplicação, porque vai funcionar em uma e não na outra. Vocês vão entender pelos exemplos. Né? Então isso aí é um anúncio que foi impresso em asfalto. É um anúncio da CCR, que é a concessionária responsável pela rodovia dos Bandeirantes, aqui do estado de São Paulo. E o título diz assim: na remota hipótese de você não conhecer a melhor rodovia do país, aqui vai um pedacinho. Né? Então os caras imprimiram em asfalto o anúncio. Né? E aí tem o texto explicando, vocês leiam, dá um pausezinho e leiam aí com calma, para saber quem que recebeu esse anúncio. Não foi todo mundo que recebeu esse anúncio dentro da revista, mas é um negócio que chama muito a atenção e de um público específico. Lembrem lá da questão dos diferenciais, da questão da segmentação, a gente consegue fazer isso de uma maneira bem eficiente dentro da revista. Outro anúncio de aproveitamento de mídia cujo título diz tanta potência que se a gente não segurasse o anúncio na revista, ele iria embora. Né? Então o que eles fizeram? Eles pediram para a editora aplicar 7 grampos na revista, que normalmente tem 2, para brincar com essa ideia de que o anúncio ia sair voando se fosse preso convencionalmente com os 2 grampos da revista. Então eles pediram, o projeto especial deles era simplesmente pedir para a editora usar 7 grampos em vez de 2. E aí você arruma um jeito diferente de mostrar o seu produto, que é a intenção de todo anúncio criativo. E outro exemplo de aproveitamento de mídia também com
Projeto especial, um sequencial do 408 aí, cujo título diz: bata aqui com força e descubra por que o novo Peugeot 408 traz muito mais segurança. Então, no que você batia, olha a imagem no meio, abria-se um airbag de verdade dentro da revista, assim, só que pequenininho, né, pessoal? Para mostrar a questão da segurança dos 6 airbags que esse modelo de carro oferecia, tal. E não dá para você fazer isso, por exemplo, na televisão. Você põe lá uma tela preta ou essa primeira imagem que a gente viu no sequencial, falando: dê um soco na sua televisão e veja o que acontece. Não, você vai quebrar a televisão e nenhum airbag vai sair dela. Né? Então, é um anúncio que funciona para revista e não para outras mídias, que não é um problema desde que seja uma ideia muito legal, eu acredito que essa aí seja. Ok? Dúvidas, pessoal? Vou tomar uma água aqui porque não acabou ainda, né?